Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Eu já começo a reflexão de hoje propondo que existem pecados que, se não forem abandonados imediatamente, podem trazer consequências irreparáveis. Nessa minha fala, não quero, primeiro, entrar no mérito de pecados mais graves do que outros. Segundo, eu não quero tocar no tema do pecado imperdoável, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Até porque para esse pecado não existe arrependimento suficiente para ser perdoado. Refiro-me aos pecados que cometemos no nosso dia a dia. E mais uma vez eu preciso deixar uma colocação aqui. Como pessoas que procuram a santificação, nós não deveríamos cair no pecado. Nós não deveríamos cair em qualquer pecado. Esta é a instrução do apóstolo João. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. 1 João 2,1. Mas é o mesmo apóstolo que diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Ou seja, nós somos pecadores. Nós sabemos que a nossa natureza carnal é inclinada a todo e qualquer tipo de pecado. Em outras palavras, para pecar, nosso coração é como se fosse de açúcar. No entanto, existem pecados que cometemos no nosso viver diário que precisam de um arrependimento instantâneo. Eu digo assim, na hora do acontecimento, nós não podemos de forma alguma ignorar a advertência do Espírito Santo para o arrependimento. A ira é um desses pecados. No texto que li, diz que não podemos nem sequer virar o dia na prática desse pecado. Ele precisa ser extinto imediatamente de nossas vidas. Então por que essa advertência? Porque nós sabemos quem somos. Nós sabemos que existem pecados que são usados pelo diabo como uma forma de nós agravarmos aquela situação. Eu disse que o nosso coração é de açúcar, certo? Sendo assim, o pecado nada mais é do que o fermento. Quem mexe com pão e com massa sabe que a massa só cresce quando esses dois elementos são misturados, fermento e açúcar. É por isso que por vezes nós insistimos em nossos pecados de estimação, porque não há arrependimentos da nossa parte, então a massa cresce. E aquele pecadinho que era pequeno vai se tornando um pecadão, cada vez mais necessitado de uma confissão maior. Por isso, por exemplo, quando Pedro nega Jesus, ele continua negando Jesus durante a noite toda, até que o arrependimento vem de madrugada. Nós devemos nos arrepender imediatamente de todo e qualquer pecado que cometemos. Todo e qualquer pecado, sem distinção. Contudo, existem esses pecados que vêm com maior quantidade de fermento do que o normal. São pecados que mexem com o nosso brio, com o nosso estômago, afetam até a nossa racionalidade e a nossa própria humanidade. São eles: a ira, a lascívia, que é a imoralidade sexual, a embriaguez e a ganância. Paulo vai dizer que as pessoas que não se arrependem desses pecados têm como Deus delas o próprio estômago. São pessoas que só fazem o que querem, quando querem, pelo motivo que querem. E essas pessoas então se tornam inimigas da cruz de Cristo, vai dizer o texto. Por isso eu insisto, não deixe o pecado fermentar no seu coração. Jesus já advertiu: cuidado com o fermento dos fariseus, Mateus 16,6. Tem coisas que precisam ser estancadas na hora. Tome cuidado, muito cuidado. Quando você acordar para o arrependimento, pode ter percebido algumas coisas que ocorreram que não era para ter acontecido. Quantas histórias não são contadas pra gente dessa forma? Olha, eu deixei minha ira me dominar de um jeito. Acabei matando uma pessoa na briga sem querer, uma briga besta. Ou às vezes nem matou, mas aleijou uma pessoa. Olha, eu deixei minha lascívia, minha imoralidade sem arrependimento e acabei traindo quem mais eu amava. Eu deixei minha embriaguez me dominar de tal forma que eu cheguei em casa, bati na minha mulher, bati nos meus filhos, que eu bati em alguém que não merecia na rua, ou que eu dirigi embriagado e acabei causando um acidente, matando uma pessoa, aleijando outra. Eu deixei minha ganância num patamar tão alto que passei por cima de todo mundo. Deixei muitas pessoas em situações irreversíveis, sem emprego, para que eu me exaltasse. Peraí, mas não foi a ganância de Judas que levou à morte de duas pessoas? A de Jesus e a dele? Meus irmãos, se arrependam. Confessem seus pecados.
Não permitam que esses pecados te façam instrumentos na mão do diabo, pois como o texto diz, quando ficarem irados não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Você ouviu o devocional Vida em Comunhão. Todos os dias temos novos episódios, por isso não deixe de se inscrever na sua plataforma preferida para não perder as notificações, seja no YouTube ou no Spotify. E que Deus abençoe grandemente o seu dia.